O caminho é escuro e tortuoso, uma caverna úmida, uma caverna pequena e longa. Na frente de vocês, só a escuridão. Ei, peraí! Eu avanço, começo a gesticular as minhas mãos e evoco um feitiço. Eu vou evocar a luz, que os poderes de Ushaya iluminem o nosso caminho. Ei, peraí, peraí. Você não pode fazer esse feitiço de novo. Você já usou hoje, lembra? Ai, é mesmo! Que droga! Eu detesto essa magia vanciana. Magia vanciana? O que é isso? Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e a resenha que eu vou trazer hoje para vocês é falar um pouquinho sobre a magia vanciana, falar por que eu gosto tanto dessa proposta de magia vanciana, o que é isso que a gente vai resenhar. Então a primeira ideia é, vanciano vem da literatura de Jack Vance. Jack Vance escreveu uma série de contos, uns livretos que saíram desde os anos 50, 1950, até 1984. E ele soltava esses contos, esses livretos, numa proposta de uma terra moribunda, né, o The Dying Earth. E essa e nessa pegada, nesse cenário que ele abordava, a magia era quase uma entidade, é uma força, um poder, um conhecimento que vinha de outras eras, e os conjuradores tentavam traduzir fragmentos desse poder, entender e manipular isso, e era extremamente cansativo, extremamente exaustivo. Então usavam-se tomos, e nesses tomos o processo de usar o feitiço é demorado, nem sempre acontecia o que se esperava, é quase que essa magia tivesse força, tivesse consciência, quase que fosse uma entidade mesmo. Os livretos, eu vou mostrar aqui um exemplo, eles eram nesse formato pequeno, né, quase que um A5, e hoje, se você quiser, esses livros infelizmente ainda não tem em português, mas existe um livro que traz compilados deles todos. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, como é essa pegada e de onde veio esse chassi que inspirou a magia do Dungeons and Dragons, né? Essa pegada de você usar feitiços que vieram de outras eras, feitiços de uma época desconhecida, de entidades, de outros planos, e os conjuradores, os magic users, né, que eu traduzo como conjuradores, eles tentam manipular e articular isso na forma de tomos, traduzindo nos seus tomos rituais que são usados, e o processo de lançar uma magia, de conjurar um feitiço, ele é um processo lento que já envolve desde o estudo e da tradução desses rituais nessa feitiçaria, que vai, né, é custoso, é demorado, às vezes consome sua própria energia, e é um trabalho desconhecido, né, nessa pegada que casa muito bem com a espada e feitiçaria, com a literatura pulp, com muitos outros elementos além do Jack Vance que interagem e trouxeram essa raiz estrutural para o Dungeons and Dragons. Se a gente fizer um paralelo com os livros mais modernos, principalmente o D&D da era Wizards, isso foi se afastando, esse sentimento foi se afastando do Dungeons and Dragons da terceira, quarta e quinta edição. Na terceira edição, por exemplo, você tinha os feitiços de nível zero. Eu vou trazer aqui um exemplo da quinta edição. Olha o conjurador, o mago, né, o wizard do D&D quinta edição. Olha um exemplo, isso aqui eu tirei uma foto do meu livro. E olha lá, o Learning Spells, aprendendo magias de primeiro nível e acima deles, né? Então eu vou traduzir aqui, lendo com vocês, ó. Ele fala que toda vez que um mago adquirir nível, ele pode adicionar 2 novos feitiços no seu livro de graça, olha lá. De graça, gratuitamente. Subiu de nível, ele adiciona 2 feitiços. Independente do que acontecer no jogo. A pegada foi buscar um equilíbrio, né? Sempre essa ideia das classes terem poderes parecidos. Além disso, ele fala que além disso, no final lá, se ele encontrar pergaminhos ou outros livros durante as aventuras, ele pode adicionar essas magias no seu livro. Aí tem uma regrinha lá de como adicionar novas magias. Em adicionar, repara bem o Arcane Recovery, né, que seria a recuperação mágica. Ele fala que o conjurador ele pode, durante um short rest, né, um descanso curto de 1 hora, recuperar algumas magias. Então repara que o uso da cantrip, que são magias, né, são
magias menores, né, mais simples, mas que são extremamente importantes em construção do cenário. Elas são infinitas, pode usar o tempo todo. Um conjurador, um mago nível 1, começa com mais magias. Toda vez que ele sobe de nível, ele ganha 2 feitiços e ele ainda pode recuperar num descanso curto. Então, isso, de certa forma, transforma a forma como você lidar com uma magia em algo mundano. Várias classes têm magia, várias classes usam, tem cantrip para todo lado. Essa pegada é muito, muito, muito diferente da proposta do chassi original que bebe da estrutura vanciana. Então é sobre isso. A ideia é qual é a beleza da magia vanciana. Por que, que eu gosto tanto da magia vanciana e por que, que eu trago isso, né, para nossa mesa, exploro isso e abordo agora, quero abordar isso no vídeo, mas abordo esse tipo de proposta aqui no canal. Essa é a pegada. Para ilustrar isso, eu vou trazer as palavras do D&D do chassi original. O texto que eu trouxe aqui é o do livro do Holmes, de 1977, que interage muito bem com o D&D Zero, só que ele está um pouco mais claro para descrever o que eu quero falar com vocês. Mas a intenção, a ideia no design é a mesma. E olha só o que ele fala. Um Magic User, né, um conjurador de primeiro nível ou um clérigo de segundo, então já vale que o clérigo só ganha feitiços a partir do segundo nível, usam um feitiço. Olha lá. Ele pode usar um feitiço. Aí ele continua falando que o conjurador ele tem um livro, olha como é que interage com a ideia vanciana. Ele tem um livro que contém a sua magia, ele estuda ele, memoriza esse feitiço. E através dessa magia ele usa palavras mágicas e gestos diferentes com as suas mãos. Aí olha o que ele fala. E fazer isso significa que um conjurador que se ele tiver agarrado, preso de alguma forma, ele não tiver condição de fazer isso, ele não pode usar magia. Olha como é que aumenta o grau de dificuldade de alguém que está manipulando, articulando forças muito além do poder de um mortal, né? Forças que vão muito além do conhecimento, do domínio de um mortal. Ele fala, inclusive, olha que legal, que em alguns casos, alguns feitiços podem usar substâncias, como por exemplo, conjurar um elemental da água exige a presença de água. A magia de sono, ela precisa de uma pitada de areia, né? Que é uma coisa que eu faço na minha mesa. A magia de sono no nosso RPG caseiro aqui, ela precisa de um pó específico de um tipo de planta, né? Que é a Lotus. E essa planta seca e pulverizada é o que precisa para o conjurador jogar na cara de alguém, né? Jogar numa área e usar o feitiço sono. O que aumenta a necessidade de ter esse tipo de pó, traz a exigência de um spell component, que, né, componente de magia que eu adoro, não deixa isso banalizado, né? Uma coisa que a gente pode trabalhar e que a gente começou a perder às vezes, bobear começou a se perder nos jogos mais recentes. E aí ele fala, inclusive, olha só, um conjurador ele precisa se concentrar na sua magia. Então ele não pode fazer um feitiço e andar ou correr. Por que isso? Por que ele traz? Inclusive, nem combater, né? Ele não pode. Aí engajar em combate, a gente, depois que foi refinado, assume, inclusive, no caso de sofrer danos, né? Alguém atacar ele. Por quê? Porque envolve esse design vanciano de você tá lidando com forças muito poderosas, está tentando articular isso. Então essa dificuldade está dentro do design, né? E aí ele ainda fala, olha só, o mais importante, quando ele recita essa magia, ela desaparece da mente do conjurador. Por quê? Porque o fazer a magia é um processo custoso. No design do D&D original, ele demorava um dia. Era todo um processo de você ter uma noite bem dormida, estudar esses tomos, aprender essas runas, às vezes usar o próprio sangue para fazer algum tipo de ritual. E todo esse processo, ele era canalizado até o timing final, que é essa gesticulação e usar o feitiço. E isso traz esse sentimento da magia desconhecida, da magia selvagem, da magia indomável. Aí eu vou trazer alguns exemplos, tá? Na nossa campanha ao vivo que a gente está jogando no canal de Zahara, o Rafa trouxe uma ideia para o personagem dele, que é um druida, bebendo dessa inspiração vanciana. Qual que foi a proposta? De que o personagem dele, como ele é um druida espiritual da Terra, ele precisa estar em contato com a Terra, ele precisa ter uma noite de sono, e é no sono, e num sono tranquilo, em que ele começa a ter essa interação, a essa ressonância com os espíritos da Terra, e ali esse processo, nessa noite de sono, é o processo vanciânico dessa pegada que a gente está trazendo, para ele renovar, né, fazer essa renovação
do uso do feitiço, eu acho isso sensacional. Vou dar um outro exemplo. Na nossa mesa artesanal, essa não é divulgada, né? É uma mesa que a gente joga caseira, um amigo da mesa tem uma feiticeira, uma conjuradora, que é uma alquimista. E aí, nessa pegada em construção, na proposta dele, o que que ela faz? Ela faz alguns chás, algumas poções alucinógenas, e aí isso permite com que ela entre no plano astral, né? Quase que um processo espiritual semi-alucinógeno, bebendo essa poção, ela consegue entrar nessa ressonância. E ele trabalha a ideia de que a feiticeira dele é uma feiticeira astral. Então ele pega lá, ó, ela vai usar os dardos mágicos, por exemplo, eles são astrais, né? A ideia dele é essa. Então ele trouxe essa pegada de que ele precisa desse processo ritualístico de preparar a poção, de beber essa poção, isso exausta ela, aí ela tem que dormir uma noite bem dormida, e aí acordando de manhã ela consegue estar pronta para dar esse gatilho e fazer o feitiço. Depois ele precisa fazer o processo de novo. Então são pegadas que você vai customizando o seu jogo do seu jeito, né? Como você quiser, que eu acho muito, muito, muito legal. E isso traz uma outra abordagem que eu te questiono. Se você já fez a pergunta de por que que o seu personagem vai se aventurar, se você está num cenário de design como o D&D quinta edição, em que você não tem o ponto de experiência, né, o motor de impulsionar o personagem a evoluir, não é a coleta de tesouros. Ele evolui por arcos, por outras propostas. Se ele ficasse numa pegada estudando numa biblioteca de magia, com um tutor, aprendendo magia ali, a gente pode evoluir no mundo assim. Por que não ele ficar ali se ele ganha magia o tempo todo, se a magia não vem do nada? Nessa pegada vanciana, você não tem isso. A magia não vem do nada. O mago, o conjurador, ele só vai adicionar magias de conhecimento dele se ele descobrir por aí. É um feitiço, isso é fragmento de outras eras, de uma era de divindades, de outros planos. E esses fragmentos estão pelo mundo, nos ermos, nas veias da terra, e é ali em pergaminhos, em tomos perdidos, em papiros de outras eras, em que ele é motivado a ir conhecer e descobrir novos conhecimentos, né, novas magias. Então é nessa pegada de ouro e glória, ou na busca por tesouro, tá também o interesse de nesses tesouros descobrir coisas novas, né, e no caso feitiços, que é muito legal. Por quê? Se você pegar na proposta do Harry Potter, em que os maguinhos, né, os conjuradores, eles vão para uma escola aprender magia, isso interage com outros designs de jogo. Mas nessa pegada não tem a ver, não existe escola de magia. Não existe algo em que a galera vai lá aprender, essas magias estão todas bem descritas e bem delineadas. Não tem professor, né? É uma coisa autônoma. Ele vai lá enfiar nas veias da terra, nos ermos, em locais desconhecidos, em busca de artefatos, de conhecimentos, de papiros, para evoluir, conhecer e aprender coisas desconhecidas, né? Então, essa é a pegada que eu acho sensacional. E é por isso que a gente tem esse tipo de design, né? Tem que botar o pé na lama, tem que ir lá enfiar a mão no poço de piche, né? Desconhecido, porque o feitiço tá ali. É por isso que se aventura, né? Em busca disso, de itens, de artefatos, de conhecimentos, de componentes de magia. É atrás desse tipo de pegada que impulsiona o seu conjurador a se aventurar. E é isso. Esse foi o objetivo desse vídeo, para traduzir, para a gente trocar esse XP, falar um pouquinho para quem não conhecia sobre a pegada da magia vanciana, por que que eu gosto tanto dela, eu trabalho ela na mesa, porque ela permite todo esse design, né? Toda essa possibilidade de interações, de criações, de criação emergente na sua mesa, como foi o exemplo que eu fiz com o Rafa no caso do druida dele. Então é isso, por isso que eu trouxe essa discussão. Se você gostou, se inscreva no canal, não, deixa o like, né? Deixa o joinha aí e acima de tudo comente, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.